teu porta-voz esta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu te peço. Desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Receba o pastor com as palmas. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Estava falando para o pastor Luiz ali, parece que a irmã Jamite estava do meu lado hoje quando eu estava estudando a Bíblia em casa, né? Aleluia. Porque, aleluia, ela já começou, após a leitura ali, já falando de cara, de corrida, né? Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E eu gosto quando Deus faz isso. Quando a gente estuda a palavra e Deus ele confirma, né? Louvado seja o nosso Deus. Vamos ler, aleluia, a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 3. Louvado seja o nosso Deus. Nossa irmã Jamile leu em Romanos 6. Para os irmãos entenderem melhor, leia todo o capítulo 6 quando chegar em casa. Entendeu? Depois leia o 7. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Leia todo o capítulo 6 de Romanos, depois o 7. Aleluia. Que você vai entender, porque o 7 é a explicação do 6, do capítulo 6. Aleluia. Onde Paulo leva, aleluia, os crentes, aleluia, a entender. Depois ele chega no capítulo 8, aleluia. Quando ele termina o 7, aí ele começa o 8 já dizendo: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Que carne é essa? Aqui ele falou no capítulo 6 e no 7, entendeu? Aí você vai ler o 6 e o 7 para entender o 8, né? Aleluia. Por que ele diz que não há condenação? Porque quem estiver fora dos pecados que é falado no 6 e no 7, aí no 8º você está livre da condenação. Amém, meus irmãos? Aleluia. A Bíblia por si ela se explica. É só ler, disposto a obedecer. Disposto a obedecer. Não é ler por ler, né? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 9. Vamos meditar nesse texto sagrado da palavra do Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo, aleluia, ele foi um homem que, aleluia, toda vez que eu leio as epístolas de Paulo, aleluia, eu leio a história dele e eu vejo, esse aqui teve moral para falar o que falou e escrever o que está escrito, né? Assim como Jesus também, aleluia, acima de Paulo e de todos os profetas, né? Jesus é o maior exemplo para todo ser humano, né? Aleluia. Quem seguiu o exemplo de Jesus tem salvação garantida. Louvado seja o nosso Deus. E Jesus ele teve moral para dizer: eu vos dei o exemplo em tudo, assim como eu fiz, façais vós também. Aí você vai ler nos evangelhos tudo que Jesus fez, o que ele viveu, como que ele andou, né? O que ele fez aqui na terra, como que ele viveu diante de Deus e dos homens, o que ele praticou, o que ele operou. Aí você vai dizer: realmente esse aqui tem moral para dizer que é o meu Deus. Entendeu? Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 9 e o verso 24 a seguir. Está escrito assim, ó: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa
do ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aleluia! Paulo está dizendo, eu estou ensinando para vocês o que eu faço. Eu estou ensinando vocês a praticar o que eu também pratico. Aleluia! Porque da mesma forma que vocês precisam a ser aprovado por Deus, eu também tenho que ter essa aprovação dele. Louvado seja o nosso Deus. Podem sentar, meus irmãos. Aleluia! Pregador que só prega para os outros é inútil, não tem moral, entendeu? Aleluia! O pregador verdadeiro é aquele que prega para si, entendeu? O verdadeiro pregador é aquele que primeiro vive a palavra, depois ele transmite para os outros. Aleluia! Que primeiro desfruta do efeito da palavra, para depois dizer para os outros, esse aqui é o caminho. Aleluia! O pregador verdadeiro é aquele que primeiro vive a palavra, para depois dizer, o caminho certo é esse daqui, porque eu estou nele e estou me dando bem. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! O verdadeiro pregador é aquele que cumpre, que pratica a palavra, aleluia, na sua própria vida. Pregador que prega para os outros e não vive para Deus, ele não tem valor, ele é inútil, entendeu? Aleluia! Tiago, ele falou bem claro isso, quando ele disse, meus irmãos, assim falai e assim procedei. Aleluia! Ele estava dizendo, vocês devem pregar, mas vocês têm que ser o primeiro a viver o que vocês pregam. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. O pregador ele tem que combater o pecado, porque foi para isso que Deus chamou. Aleluia! Mas ele tem que ser o primeiro a fugir do pecado, a abandonar o pecado, a rejeitar o pecado. Ele tem que pregar santidade, mas ele tem que ser o primeiro a se santificar. Aleluia! Para que os outros vejam nele um exemplo. Paulo disse isso para Timóteo, quando ele disse, Timóteo, seja você o exemplo dos fiéis. Ou seja, seja o exemplo do rebanho, seja o exemplo da igreja, seja o exemplo daqueles que você lidera. Aleluia! Paulo ele está dizendo aqui, ó, eu dessa forma eu corro. Ele está ensinando aqui sobre, ele usou uma linguagem, né? Aleluia, figurada. Ele usou o exemplo dos atletas da Grécia daquela época, aleluia, e ele fez uma comparação com o cristão verdadeiro, aleluia, e ele diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Olha só, você pode ver na corrida da São Silvestre aqui, que eu já trabalhei nela, você pode ver que são, aleluia, centenas de pessoas que correm naquela corrida da São Silvestre, mas um leva o prêmio. Aleluia! Aí Paulo disse, olha, muitos correm nessa corrida, aleluia, atlética, mas um só leva o prêmio. Aí ele diz agora para a igreja, correi de tal, aleluia, de tal maneira que o alcanceis. Aleluia! Aqui Paulo está dizendo, olha, vocês devem correr, aleluia, de uma forma, aleluia, que vocês possam alcançar o prêmio. Aleluia! Ou seja, você tem que correr, aleluia, genuinamente, da forma correta, não desistir da corrida, aleluia, ir até o fim e lutar para chegar lá, aleluia, no final, para chegar na faixa que declarará a sua vitória. Louvado seja o nosso Deus. Ah, pastor, mas eu já estou no evangelho, estou na igreja, então estou na corrida.
correr não. Não é só correr. Você entendeu? Não é só correr. Correr, aleluia, é bom. Aleluia, você está na corrida, é bom. Aleluia, é importante. Aleluia, mas o mais importante é você correr, aleluia, conforme as regras, as normas, conforme a disciplina que é posta para você seguir e alcançar a vitória. Aleluia, assim é o Evangelho. O atleta, Paulo observou os atletas naquela época, que eles eram disciplinados. Eles, aleluia, se abstiam de muitas coisas, alimentação, aleluia, eles se abstiam de muitas coisas que eram prazerosas, para poder não atrapalhar, aleluia, a vida dele, o físico, para não afetar a saúde, para no dia da corrida, eles estar preparados. O Evangelho é da mesma forma. O crente tem que andar conforme as normas da caminhada. O crente tem que andar conforme as regras do caminho. O crente tem que seguir as sinalizações que a palavra de Deus impõe para ele. O crente tem que seguir as regras que Deus impõe para ele alcançar a vitória. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aí Paulo disse, mas não é somente correr, gente. Vocês têm que correr de tal maneira, aleluia, que vocês possam alcançar o prêmio. Está vendo? O verso 25, olha o que ele diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Olha só, aleluia, de tudo ele se abstém. De tudo o quê? Tudo aquilo que vai atrapalhar ele na luta, né? Aleluia. Conversa com qualquer lutador aí, pergunta para ele o que ele faz para manter o físico. Pergunta para ele como que ele, qual é a disciplina dele, que você vai ver. Você mesmo vai dizer, eu não sou capaz de fazer isso, porque a dieta é rígida, a dieta é séria. Aleluia. O cara, ele se abstém de muitas coisas. Aleluia. Tem atleta que ele fica meses sem ver mulher, porque deixa ele fraco e ele não vai para atrapalhar. Aleluia. Ele tem que cumprir a meta, porque senão ele não vence a luta. Aleluia. O cristão é da mesma forma. O cristão, ele tem que, na corrida espiritual, ele tem que renunciar, né? Ele tem que renunciar. Jesus disse: vocês querem correr comigo? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aí Paulo diz que aquele que luta, ele se abstém de tudo aquilo que atrapalha, de tudo aquilo que pode levar ele ao fracasso, né? Aleluia. Assim é o cristão. O cristão, para obter a vitória espiritual, para ele alcançar o céu. Irmão, não estou falando, porque eu vou explicar isso aqui, porque às vezes as pessoas, a gente está falando de vitória, eu estou falando de vitória no céu, de salvação. Eu não estou falando de porta de emprego, de carro, de casa, não. Isso aí você alcança se trabalhar, deixar a preguiça de lado e ir trabalhar, você consegue. Eu estou falando do céu, da salvação. Quem quiser chegar no céu tem que abster, tem que renunciar, tem que abandonar o mal, o pecado, tudo aquilo que atrapalha a vida cristã. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aí Paulo diz que eles se abstêm. Aí Paulo explica por que eles fazem isso. Olha só, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Paulo está dizendo, todos esses homens aí, ó, atletas, eles fazem essa dieta, seguem essa disciplina tão rígida, renuncia tanta coisa para poder alcançar um prêmio, que, aleluia, esse prêmio é corruptível. Hoje tem valor, amanhã não vai ter valor nenhum, né? O próprio
Entendeu? Aí Paulo disse, mas eles correm atrás de uma coisa corruptível, aleluia, mas nós não, nós corremos para alcançar a coroa, ou um prêmio incorruptível, ou seja, que não será destruído e que não é passageiro. Aleluia. Por quê? Porque nós buscamos a vida eterna. Nós buscamos, aleluia, a morada eterna, o descanso eterno, a salvação eterna. Nós buscamos, aleluia, a presença eterna de Deus conosco. Aleluia. E o galardão é eterno também, né? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aí Paulo diz que o prêmio que eles correm atrás, eles se sacrificam tanto por esse prêmio, ele é corruptível. Está vendo? É corruptível. Ele é passageiro, né? Você pode ver as taças que é ganhar nessas Olimpíadas, entendeu? Esse ano ela tem um valor, mas ela não tem valor nenhum, né? A nossa coroa lá no céu, ela nunca perde o valor. O valor é o mesmo. Por isso que Jesus disse, aleluia, não ajunteis tesouro aqui na terra, porque aqui o ladrão rouba, a traça destrói ela, mas ajunte tesouro lá no céu, porque lá o ladrão não vai, porque lá não entra ladrão, lá não entra verme, não entra inseto, entendeu? Então lá a traça não vai destruir e nem o ladrão vai roubar, porque lá não entra ladrão, aleluia, lá tudo é eterno. Então perca tudo aqui para alcançar a eternidade lá no céu. Aleluia. Aí Paulo diz no 26 ainda, pois eu assim como me disciplinando também, entendeu? Me corrigindo, né? Aleluia, me preparando para vencer. Como que o cristão se prepara para vencer a corrida? Lendo a Bíblia. Já começa por aqui. Lê a Bíblia, porque é a Bíblia que dá toda a receita da dieta. É a Bíblia. É ela que te ensina como caminhar. É ela que te ensina como agir na caminhada. É ela que te ensina o que você tem que fazer ou deixar de fazer no caminho. É ela que te ensina como deve agir ou não agir. É ela que te mostra, aleluia, as regras da caminhada ou da corrida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você já vê lá pelos 10 mandamentos, né? Jesus deu uma lista, uma receita para Israel, né? Vamos trazer para essa linguagem, né? Jesus deu para eles uma regra, uma dieta, ali uma receita. E a primeira dela já foi assim, ó. Não farás, não, primeiro, aleluia, ouça Israel, o Senhor, aleluia, Deus é o teu Deus. Só a Ele servirás, só a Ele adorarás. Ele é o único e verdadeiro Deus. É verdade. Deus já disse, olha, eu sou o único, entendeu? Não aceito aleluia, parceria com ninguém, até porque não existe ninguém para competir comigo. Deus já está dizendo isso, eu sou o único, entendeu? Aleluia, até parece, não, mas Deus é soberbo. Não, Deus não é soberbo, é porque não existe ninguém mesmo igual a Ele. Não existe, entendeu? Não é. Agora, se eu disser que não tem ninguém igual a mim, eu estou sendo soberbo, porque eu não sou insubstituível. Agora, Deus é. Não existe outro Deus para substituir Deus. Não existe outro Deus para ficar no lugar de Deus, porque Ele é o único e além dele não há outro. Aleluia. É por isso que Ele é Deus. Aleluia. Aí, agora segue-se a regra. Aí Deus diz, olha, vocês querem alcançar a vitória, a terra prometida, querem me agradar? Quer ser bem na vida de vocês? Não farás para ti mais descultura.
Primeira receita. Não adorarás a elas. Aleluia. Não se curve diante desses deuses, desses ídolos, dessas imagens. Aí depois Deus fala: não levantarás falso testemunho. Ou seja, não calunia ninguém. Não levante calúnia contra o seu próximo. Aí a outra, Deus diz: não mentirás. O que tem de crente que vai para o inferno por ser mentiroso? Aleluia. Não fala do ímpio não, porque o ímpio, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Estou falando de crente, de pessoas que estão na igreja. Entendeu? Dizendo que é verdadeiro e mentira. Aleluia. Aí a próxima: não, aleluia, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Deus está dizendo: tenha respeito pelo seu próximo e pela família dele. Entendeu? Aleluia. Aí Deus fala: não adulterarás. Porque a sua alma precisa de salvação, e o adultério te levará ao inferno. Deus está lutando pela alma. Deus está dizendo que se você cometer isso, você vai morrer, porque o adultério é um pecado de morte. Entendeu? Então Deus estava falando por bem, dando para eles o segredo para vencer. Aleluia. Não roubarás. O que tem de pastor que vai para o inferno por roubar a igreja, irmão? Entendeu? Uma vez eu vi um irmão falar: irmão, mas o pastor não põe a arma de ninguém. Mas tem arma mais poderosa do que o engano? Não existe, né? Não existe. Dá tudo aqui que Deus vai te dar em dobro. Isso é mentira, Deus não vai fazer isso. Você vai virar mendigo, vai tacar latinha, vai morrer de fome, porque Deus não vai te responder. Aleluia. Porque crente tem que ser sábio, não tolo. Entendeu? Aleluia. O que Deus pede, às vezes a pessoa não quer dar. Aí o que o homem pede, ele dá. Porque o homem que pede para ele o dinheiro não fala contra o pecado dele. Ele diz: eu dou tudo, desde que não toque no meu pecado. Mas Deus não, Deus diz: traz os dízimos e as ofertas, mas seja fiel à mulher, que a mulher é da tua mocidade. Está vendo? Deus diz: traz dízimos e ofertas, somente 10%, e as ofertas alçadas, mas seja fiel à mulher da tua mocidade. Pronto. Seja, aleluia, fiel, respeite pai e mãe, se quiser viver. Isso aqui é a receita que Deus dá. Entendeu? Aleluia. Então, no Novo Testamento, da mesma forma, Deus fala lá em Romanos, né? Aleluia, que os adúlteros não herdarão o reino do céu, os bêbados não vão entrar, os mentirosos não vão, os feiticeiros não vão. Então fuja dessas coisas, não se iluda com essas coisas, né? Aleluia. Aí Paulo disse: gente, eu corro assim, ou seja, me disciplinando, me abstendo daquilo que é pecado, daquilo que contamina a alma, daquilo que pode levar minha alma à condenação, me abstendo daquilo que me reprova diante de Deus, daquilo que pode me levar a um dia de eu dizer que não me conhece. Paulo está dizendo aqui: eu corro assim, aleluia, lendo as escrituras, o que ela diz que é proibido eu não faço. Era isso que Paulo estava dizendo. Aleluia. Porque tem gente que a Bíblia diz: não, ele diz: mas eu preciso, eu necessito disso. É necessidade da sua carne, né? Não é o que você precisa, é o que a sua carne quer. Entendeu? Aleluia. Aí Paulo, ele chega a dizer, aleluia, também dessa forma, no capítulo 10, ele diz: olha, todas as coisas me são lícitas. Ou seja, ele diz: está tudo aí ao meu alcance, o que eu quiser, tem, né? Hoje em dia, a pessoa aqui na terra, tudo está aí ao alcance dele, pecado, tudo que ele quiser está aí. Entendeu? E Paulo diz: tudo me é lícito. Ele diz: mas nem todas me convêm.
lutas. Ele está dizendo, tudo está aí, ó, na minha frente, ao meu alcance, entendeu? Se eu quiser, está aí. Né? Ele falou, mas nem tudo me convém. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Nem tudo que é liberado na terra é liberado no céu. Entenda isso, meus irmãos. Nem tudo que os juízes aqui da terra diz pode, lá no céu Deus diz a mesma coisa, não. Nem tudo que os pastores aqui na terra diz, olha, está permitido, porque é difícil, muitos abrem isso. Se observa que até Moisés, Jesus, ele falou algo sobre Moisés, né? Quando perguntaram para ele a respeito do divórcio. Aí falaram, mas Moisés falou que podia. Jesus falou, você sabe o que Moisés deu? Ele deu aquela carta para você lá, autorização, por causa da pureza do coração de vocês. Você entendeu? Aí Jesus ainda diz, por que Deus não autorizou isso? Quando ele fez macho e fêmea. E ele disse, ambos, os dois se unirão e se tornarão uma só carne. Se é uma, não pode mais dividir. Aleluia. Aí os homens dizem, mas é difícil. Entendeu? Mas Deus não quer saber da sua dificuldade. Deus não quer saber. Não. Se Deus disse não, é não. Você decidiu para cumprir o nome de Deus. Entendeu? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo disse, gente, eu assim corro. Como? Ele está dizendo aqui, ó, não, eu não corro à toa. Né? Eu não corro sem sentido. Ele está dizendo aqui, a minha corrida, ela tem um objetivo. Alcançar a vitória. Né? É o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, por isso que eu deixo tudo. Eu me abstenho de tudo. Me disciplino, me corrijo. Rejeito a minha carne. Aleluia. Para que eu possa chegar no alvo. Ele diz assim, eu corro, mas não como uma coisa incerta. Ou seja, eu corro, mas com certeza. Não é com incerteza. Quem sabe dar certo? Não, pode não correr dessa forma. Entendeu? Aleluia. Eu vou correr, talvez eu consiga o prêmio. Paulo diz, não, eu corro na certeza que o prêmio está garantido. Aleluia. Mas eu preciso alcançar ele. É o que Paulo está dizendo. Aí ele diz, assim combato, não como batendo no ar. Ele diz, olha, a minha luta não é à toa. A minha luta é com um objetivo também, é ganhar a batalha, é vencer essa batalha. Né? Aí ele explica que a luta dele não era contra o sangue e nem contra a carne, mas era contra os demônios, né? Contra espíritos malignos, contra tentações. Imagina um homem famoso como era Paulo, né? Mestre, né? Aleluia, um homem conhecido, aleluia, onde Paulo chegava, o homem era mestre, o homem falava outros idiomas e escrevia certo. Então o homem onde chegava, que abria a boca, chamava atenção, aleluia. Imagina as tentações que Paulo sofria, muitos querendo enganar ele. Imagina prostitutas daquela época dando em cima de Paulo, e Paulo fugia, porque ele diz que ele esmurrava a carne dele. Ele tinha desejo, mas ele não se dava a esse desejo. Entendeu? Ele diz que, ele chega a dizer aqui mesmo em Corinto, que ele esmurrava o corpo dele. Não é que Paulo ficava igual um louco dando soco nele. Ele fala que ele combatia como? Renunciando. Que nem eu sempre prego aqui. A carne dizia, eu quero pecar. Ele dizia, hoje não, você vai jejuar. Aleluia. Eu quero cumprir esse desejo. Ele fala, não, você vai hoje passar fome. É assim. É o que Paulo diz aqui. Aleluia. Que ele se abstinha também dos prazeres da carne. Aleluia. Aí ele diz, eu combato, mas não como dando soco no ar. Que isso parecia uma pessoa débil mental, né? Ele falou, não, eu luto, mas é com objetivo.
é para vencer. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. O verso 27. Antes subjugo, aqui onde eu falo que ele falou, que ele subjugava. Antes eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Paulo dizia: não é eu que vou te servir, corpo, é você que vai me servir. Você vai ter que respeitar. Aleluia! Você, carne, vai ter que se submeter ao Espírito. Ao invés de você satisfazer o seu desejo, você vai agora pregar a palavra. Você vai ser um instrumento de Deus para que o Espírito Santo te use. Aleluia! E enquanto isso, Paulo disse que ele estava andando com o prêmio, chegando para perto. É uma corrida, né? Aleluia! Aí ele continua, que ele reduzia o corpo dele à servidão. Ou seja, ele falava: você não manda em mim. A carne queria ferver. Paulo dizia: você não me domina, você não vai mandar em mim. Entendeu? Eu estou aqui para cumprir o desejo do Espírito, não de você, não da carne. Por isso que Paulo teve moral para escrever Gálatas 25, dizendo, e 16, dizendo: andai no Espírito, e vocês não cumprirão as concupiscências ou os desejos da carne. Paulo disse isso porque ele tinha certeza que o homem pode se autodominar. Aleluia! Quem não se controla é carnal, é porque não se submete ao Espírito. Porque quem se submete ao Espírito vence, né? Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aí ele diz mais: para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Está vendo? Porque Jesus disse o quê? Jesus falou o quê? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso que eu falei que o pregador tem que ser o primeiro a viver a palavra que ele prega. Entendeu? Aleluia! Porque não adianta nada. Aleluia! O pastor pregar que os irmãos têm que ser santos e ele nunca fez, né? Aí no dia que Jesus vinha salvar o povo, levar o povo, a igreja que ouviu ele sobe para o céu. E o pastor que ensinou a igreja ficar. Que resultado ele teve? Né? Que recompensa ele vai ter? Nenhuma. Né? Porque ninguém é salvo por ser pregador. Né? Ninguém é salvo por pregar o Evangelho. Nós somos salvos por obedecer. Tem pessoa que nunca vai pregar o Evangelho, mas obedece aquilo que ouve e que aprende. Esse vai ser salvo. Tem pessoa que prega desde criança e não obedece. E no dia que ele morrer, ele vai para o inferno. Aleluia! Você entendeu, meus irmãos? Foi aqui que Jesus disse que adianta ganhar o mundo inteiro. Aleluia! Aí Paulo está dizendo: gente, antes de eu querer ganhar vocês, eu procuro me ganhar. Entendeu? Antes de eu lutar pela salvação de vocês, eu primeiro procuro me salvar. Por isso é que eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à servidão, para que de maneira nenhuma eu venha pregando aos outros. Aleluia! Eu mesmo não venha de alguma forma ficar reprovado. Os fariseus fazem isso. Você entendeu? Aleluia! Pregava para os outros, mas ele mesmo não vivia. Aí Jesus disse: seus hipócritas, fariseus cegos, sepulcro caiado. O que é que tem no sepulcro? Osso, né? Mau cheiro, né? Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Então a pessoa tem que tomar cuidado, meu, sobre salvação. Entendeu? Esse dia eu preguei aqui, eu falei sobre isso. Salvação, irmão, aleluia, é a prioridade da igreja. Entendeu? Nós não aceitamos Jesus. Eu mesmo não aceitei Jesus para ficar rico. Eu não. O meu objetivo de levantar minha mão e dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador, foi para ir morar no céu. Não para ficar rico. Porque para ficar rico, se eu ficasse lá no mundo, eu conseguiria. Se assim eu fosse
viesse ao mundo para ser rico. Você entendeu? Ficar rico qualquer um consegue. O macumbeiro, o ateu, o idólatra, entendeu? Os homens mais ricos do mundo são ateus. Os homens mais ricos do mundo são maçons. Os homens mais ricos do mundo são falsos pastores. Os homens mais ricos do mundo são padres. Os homens mais ricos do mundo são idólatras. Aleluia! Agora o crente mais grande do céu, mais rico do céu, aleluia, é o mais pobre aqui na terra, mas que tem comunhão com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Perca tudo aqui para ganhar tudo lá. Entendeu? Perca a sua vida aqui para ganhar a vida eterna lá. Aleluia! Faça igual Paulo. Aleluia! E Paulo, ele disse: gente, eu faço tudo isso. Eu oprimo o meu corpo. Eu nego tudo para ele. Tudo que é prazeroso para o povo eu nego. Eu digo: não, você não é meu Senhor. Aleluia! Você não me governa. Aleluia! Ele diz aqui que ele reduzia ele à servidão. Entendeu? Ou seja, ele dizia não. Não e não. Entendeu? Ele não satisfazia os desejos da carne dele. Aleluia! E era com um propósito. Primeiro, aleluia, para ele se apresentar como exemplo para aqueles que ele ensinava. Segundo, para que ele mesmo se salvasse. Você entendeu? Eu sempre costumo dizer, tem um monte de pregação minha que eu falo sempre essa frase, quando eu falo de salvação. Entendeu? Aleluia! A salvação, aleluia, o pregador, aleluia, ele tem que ser o primeiro a lutar pela salvação dele. Primeiro, entendeu? Ele tem que ser. Foi o que Paulo disse, que a pregação, primeiro ela tem que salvar nós. Entendeu? Se o pregador que prega, e você olha que ele faz tudo o contrário do que ele pregou, ele não é nada, entendeu? Ele não serve. Ele é reprovado. Aí Paulo disse: Timóteo, insista em ensinar, doutrinar, corrigir, repreender, redarguir, disciplina, Timóteo. Aleluia! Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, Timóteo. Insista, pregando a palavra. Aleluia! Não é a sua intelectualidade humana. Pregue a palavra. Que o que está faltando hoje é muitos que pregam a palavra. Pregador de balela tem um monte aí. Entendeu? Pregando casa, carro, né? E esquecendo o pecado. Entendeu? E o diabo dizendo: eu gosto desse cara aí. Esse daí. Entendeu? Aí ele prega a casa, pula, sapateia, o povo sai de lá tudo emocionado, né? Aleluia! E o diabo dizendo: esse está de parabéns. E Deus lá no céu dizendo: que vergonha, usando o nome do meu filho. Aleluia! Aí Deus lá no céu decepcionado. Aleluia! Aí Deus, quando Deus vem, levanta alguém e prega a palavra. Aí o povo não quer. Mas Paulo disse para Timóteo: pregue a palavra. Entendeu? Não pregue os seus conhecimentos terrenos. Não pregue a sua intelectualidade, pregue a Bíblia. Aleluia! Aí Paulo diz: por quê? Porque você assim fazendo, essa palavra salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aleluia! O pregador ele tem que pregar a palavra que salva primeiro ele. Entendeu? Aleluia! Se a palavra que ele prega não serve para ele cumprir ela, aleluia, é porque ele é hipócrita, ele é fariseu, aleluia, ele não serve diante de Deus. Aleluia! Eu costumo sempre dizer isso, que a palavra do pregador tem que servir para ele. Se não serve para ele e ele transmite para os outros, ele está sendo hipócrita. Entendeu? Foi Jesus que ensinou isso. Vamos ver? Jesus disse assim: olha, aquele que você quer que os outros façam,
Faça você primeiro. Seja você o primeiro a cumprir o que você prega. Você entendeu? Aleluia, meu pastor contando esse testemunho que eu fiquei maravilhado. Né? Eu sei o que eu falo. Entendeu? Aleluia, que eu tenho prazer nisso. Aleluia. De eu poder chegar em qualquer lugar e pregar contra a ganância, contra a avareza. Porque eu tenho um pastor que se ele estiver comigo, eu não vou ter vergonha de atacar ninguém por causa que ele está lá. Entendeu? Aleluia, eu vou usar ele como exemplo. Está aqui o meu pastor, é presidente de igreja, mas trabalha, porque é homem de Deus. Não vive às custas de membro. Não. Aleluia. Não vive dependendo dos irmãos. O dinheiro dos irmãos é usado para a obra, não para a nossa casa. Entendeu? Para sustentar a minha família eu trabalho. Deus me deu emprego. O meu pastor tem trabalho. Deus deu emprego para ele. Aleluia. Agora para sustentar a obra de Deus, aí eu tiro do meu, você tira do seu. A gente junta o que é nosso e cuida da obra do Senhor. É assim. Aleluia. Agora tem uns bandidos por aí que pede. Ai, não, nós temos que fazer a reforma, né? Aí ele pega um dinheirão, o povo dá, porque ele não pega contra o pecado, o povo dá já para manter ele abafado, né? Aí ele vai lá, né? Compra uma tinta de quinta qualidade, passa nas paredes e o restante ele vai comprar um carro, né? Aí ele vai comprar a chácara, aí ele vai comprar a fazenda. O povo está dando latinha para dar dinheiro para ele e ele comprando fazenda. Entendeu? O povo passando fome, catando latinha, sendo humilhado na rua. Aleluia. E ele andando de carro do ano. E eu acho que é bom para os trouxas aprender. Entendeu? Aleluia. Porque quem lê a Bíblia de verdade não se vende isso. Não. Aleluia. Não. Aleluia. Entenda isso. Pastor verdadeiro fala a verdade. Quem ama a sua alma vai pregar contra o seu pecado. Quem ama e quer ver você salvo vai pregar contra aquilo que pode te levar ao inferno. Quem ama e quer ver você no céu vai pregar contra aquilo que pode te levar à perdição, para você alcançar o céu. Agora quem não quer saber da salvação própria, ele não vai pregar para você também. É isso aqui que eu sempre falo nas minhas pregações. Quem não quer, não está nem aí para a salvação, não vai ensinar você o caminho da salvação. Porque para ele ensinar o caminho da salvação, ele vai ter que pregar contra o pecado. E ele não vai querer pregar contra ele mesmo. Então ele não vai falar nada para você. Ele só vai dizer, irmão, você é uma bênção. Fica aí, né? Jesus te ama. Entendeu? Aí Deus vai no céu e dizer, não, gente, fala para ele aí que eu amo, e eu sou justiça também. Fala para ele que eu vou lá, se ele me obedecer, eu vou pôr ele aqui no céu. Mas se ele continua rebelde, vai para o inferno. Essa é a pregação justa, está lá em Isaías capítulo 3. Ergue a tua voz e pregue a justiça a Sião. Diga ao ímpio, abandone a tua impiedade. E diga ao justo, Deus é contigo. Aleluia, essa é a pregação justa. Chegar para o pecador e dizer Deus é contigo, né? O cara nunca vai deixar o pecado. Chegar para o pecador e dizer você é uma bênção, ele diz, então não precisa mudar, eu vou continuar. Mas a irmã já me deu aqui uma palavra gloriosa, né? Aleluia. Nós vamos permanecer no pecado porque Jesus morreu por nós? Nós vamos permanecer no pecado porque Jesus travou o pecado na cruz? Jesus fez aquilo para nos dar exemplo de como vencer o pecado, né? Aleluia, é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Eu crucifico os meus pecados todos os dias. Todo dia ele vem e diz, rapaz, deixa um pouquinho aí. Ele diz, aqui não, infeliz. O pecado todo dia chegava de Paulo e falava, rapaz, deixa eu entrar um pouquinho aí. Ele dizia, aqui não, aqui tem que ter a cruz de Cristo. Aleluia, aqui está crucificado. Eu estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo não é a vida do pecado, mas é a vida do Filho de Deus, santa e pura. Aleluia. Quem quer morar no céu anda com a cruz de Cristo. Aleluia. Crucifica o pecado.
Já disse ali que a hora era para parar. Amém? Deus abençoe a todos em Cristo. Aleluia. Vamos guardar a palavra de Deus, irmãos. Amém? Vamos ser atletas de Cristo, disciplinados. Aleluia. Renunciando tudo aquilo que atrapalha a nossa corrida. Porque nós precisamos alcançar o alvo, alcançar o prêmio. Eu ia falar sobre os prêmios aqui, mas Deus quis falar outra coisa. Aleluia. E quando eu pego o microfone, eu não me domino. Quem manda é Deus, é Ele que dá a palavra e eu falo. Eu ia falar sobre as 6 coroas. Aqui, ó, até escrevi, ó, né? Os vencedores. Aleluia. Mas Deus falou, não fala sobre a coroa para o vencedor, fala como vencer. Não é melhor aprender como vencer do que já, né? Tem gente aí já dando a coroa antes das pessoas vencerem. Jesus falou, você só vai obter a coroa se for fiel até a morte. Pronto. Amém? Amém. Aí nós vamos crer em Jesus ou nos homens? Eu vou crer em Jesus. Jesus falou que só quem for fiel até o fim será salvo. Jesus disse que quem for fiel até a morte alcançará a coroa da vida. Então não adianta eu querer coroa agora. Eu tenho que caminhar na esperança de um dia receber a coroa. Só isso. E não parar de caminhar até lá. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Receba o nosso pastor com as palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Palavra, né? Deus abençoe. Vamos dar essas palavras nos nossos corações, porque a palavra de Deus, ela transforma, né? E ela que muda tudo de nós. E isso é bom demais, né? Não vejo a hora de levar o papai para nós pregar lá no Ceará. Vai ser bênção para fazer a obra lá no Ceará. Tá bom, nós levamos uma mensagem lá. Foi bom. Deu umas pregações lá. Eu preguei ainda 6 pregações. E foi uma maravilha, né? Creio que você vai preparar para nós estar montando a nossa igreja lá. E vai ser uma inauguração maravilhosa. Então, vamos agradecer a Deus. Guarda sua palavra nos nossos corações, porque a palavra é verdadeira, né? Vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos pela vida do pastor Amanildo, pela vida do nosso irmão cristão. Pai, que essa palavra venha nos preparar, Pai. E nós venha realmente dar ouvido a essa palavra, Pai. Cada dia mais. É o que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Pai. Leva nós na direção do Teu Espírito Santo, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e todos digam amém. E a igreja de novo para Deus. Sabe que tem o culto, no meio que tem a Santa Ceia. Sabe que tem curso, no meio que tem a ceia. Aí eu não vou estar aqui, não vou contar lá em Itapá, mas o pastor vai fazer a ceia. No sábado, a gente vai. Vou deixar tudo direito, certinho aí para fazer a festa. Sabe se o Antônio Vieira vai dar meio papel aí, vai outras vezes.
Domingo é o quê? 12? Domingo é 12? Domingo é 14? A sexta-feira foi um dia de feira. Foi, porque nós não estamos. Eu trabalhei. Foi.